Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, nesse blog diário vamos falar de corpo e corpo irracionável. Irmão, nesse tempo, né, que eu comecei a fazer este trabalho social, eu fiz essa situação, eu criei com o meu corpo totalmente irracionável, que não tem relacionamento com um com o outro. Essas apresentações, elas são únicas. Eu não relacionei esse corpo diretamente a ninguém. Nesse tempo, eu procurava criar, né, e-mails diferentes das informações que eu tenho, né, rede social, para que esses tipos de conteúdo não fizesse um relacionamento direto corpo a corpo, mesmo porque muitos corpos ele entende várias coisas de Cristo, entende várias coisas de Deus, mas não entende o que é ato consciente do poder de Deus, não entende o que é ato consciente de um corpo comum, não entende às vezes a sua situação social, a sua postura social. Muitas das vezes os seus esforços, ele fica tipo assim, em vão, irracionável, ele não tem relação social, mesmo porque quanto mais você força a situação, mais ela vem criando um atrito entre dois corpos. Esse não é o caso. Irmão, o que eu quero entender? Quero que vocês entendam. Quando as coisas caem para dentro da internet, ela vira uma situação única. Esse corpo não precisa comprometer, né, com a incredulidade das pessoas, digamos assim, porque ela vai gerar bullying, violência, vai pedir, de uma certa forma, ela vai pedir a ignorância das pessoas, ela vai te responsabilizar, né? É uma coisa que, né, determinada situação, ela vai evoluir de uma forma espiritual. É bom que vocês entendem que ele atinge, primeiro atingindo fora as pessoas, entra em júri popular, assim como aconteceu em Jerusalém, né? Judas, mais uma vez, na intervenção divina, Jesus entra em Judas e Judas entrega a Emanuel para ser sacrificado, né? Depois disso, essa situação ela vai cair como uma intervenção de corpo, certo? Então, esse corpo que ele é irrelacionável diante da sociedade hoje. Não adianta. Tudo que o conhecimento hoje ele não vale nada, porque as pessoas ela relacionam emoção, ela relaciona gentileza. Se você quer muitas das vezes sobreviver numa sociedade corrupta, o melhor que você faz é ficar calado, né? E esperar que as pessoas se resolvam seus conflitos sociais, para então você ter uma oportunidade de relacionar ela. Nesse meio período eu criei situações, né, criei redes sociais separadas, né, e nesse tempo eu estou atraindo muitas das vezes uma situação, estou criando conteúdo dentro,
até que ele chega em uma situação onde as pessoas podem acessar essa situação e elas se elas estiverem em crise, elas determinam o que tem dentro dela para ela chegar em uma conclusão e que isso vai se tornar espiritualmente da mesma forma, que não seja uma situação de relacionamento direto de corpo a corpo, porque hoje em dia não tem essas condições de relacionar corpo a corpo, ok? Então, essa situação é uma intervenção de corpo e depois que Judas entrega Emanuel, essa situação vai começar em uma situação de conflito de corpo a corpo. E nesse tempo as pessoas vão relacionar a emoção em vez da razão. Nesse meio período, né, eu compreendi que esses relacionamentos, a maioria delas, elas têm que ser espiritual, né? Na 70 vezes 7, né? Se algumas vezes as pessoas tiverem consciência, então a gente podemos muitas das vezes ser perceptivo. Quando se tem sabedoria, você pode perceber se ela é irracionável ou não. Ou seja, tudo no meio da Guerra Fria não existe sabedoria, né, que seja amigável, porque quando se trata de situação como essa, as pessoas têm a tendência de relacionar sua emoção, né? Elas estão encarnadas na falsidade e essa falsidade eles não têm consciência nelas, eles não têm percepção sobre elas. Nessa situação, o corpo que seria relacionável, ele se torna irracionável por um motivo ou outro, né? E por causa da crise social que veio provocado há Deus de 2 milênios atrás e que vai chegando ao fim nessa noite milenar, né? A partir do momento que todas as pessoas conhecer esse juízo de Deus, né? Que Deus fez para julgar as pessoas injustas, porque as justas, elas estão livres, né? Elas já estão livres, né? Muitas das vezes você não precisa ter conhecimento para saber que o espaço do outro é do outro, que o espaço daquele é dele, e que ele deve fazer o que ele quer, independente se ele vai fazer o bem ou o mal, você tem que respeitar, você tem que dar liberdade para ele. Se você fala assim, olha, esse aqui não dá para mim, ele não é popular, então você pode ir embora, por exemplo, é a liberdade sua de ir embora e deixar a pessoa. Ah, eu não quero, não estou me sentindo bem. Então, é a escolha da pessoa fazer o que ela quiser também, mas que ela não faça uma situação que provoque conflito, que provoque medo nas pessoas, que desrespeita outras pessoas. E é dessa forma, essa situação é uma intervenção, né, de corpo, ela é o anticristo, né? Elas são irracionáveis, ela não vai relacionar a pessoa, ela não vai relacionar a vida, ela vai ser sustentável por 70 vezes 7, né? Em alguma determinada situação. Só Deus conhece o que tem dentro desse corpo, só Deus vai conhecer, né? Ele que vai saber, só Deus sabe o nome desse corpo, porque esses propósitos, muitas das vezes ele tem uma fala, tem uma vez, mas não é propósito feita por intenção humana, são propósitos que vêm criado por Deus para Deus demonstrar, né, a sua grandeza e mostrar a sua misericórdia e até onde ele pode alcançar
até onde que os povos for perdendo. Se você se acha, né, que vai se escapar do seu juiz, você está enganado. Não vai. Se você fez alguma coisa errada, esse situação aqui, ele é incrível, irmão. Esse aqui é incrível. Você fala assim, por que eu estou dizendo isso? Ó, nesse meio período, né, do mesma forma que nós estava gerando ato consciente do poder de Deus, vamos fazer aqui, ok? Da mesma forma que nós estávamos relacionando o ato consciente do poder de Deus, os seres ideológicos, né, que não têm consciência, ele vai relacionar palavra do corpo e palavra do poder. Irmão, veja só essa situação. Aqui ela vai representar o sexo, o interesse sexual. Aqui vai representar o dinheiro. É assim que a mente dele vai funcionar. É assim que esse cidadão aqui vai corresponder, vai relacionar o corpo. Nesse meio período, né, o sexo, irmão, ele não precisa ser totalmente sexo. Ele vai representar uma expressão visual e ele vai te detonar muitas das vezes. Como assim detonar? Você olha para uma pessoa, ela não está te agradando os seus olhos, você já vai criar situação para humilhar ela, para ela entender que a posição dela, que nem é social, é física, não está favorável a você, porque os seus olhos, eles querem ver maravilha, mas é uma maravilha que é uma desgraça. Não presta, não presta para nada. Se você não tem a consciência, se você não tem, voltar aqui, não tiver a consciência, o ato consciente de um corpo comum, esses dois caras, essas duas situações, ele vai escravizar você. Aqui você vai relacionar o dinheiro, né? E quanto mais dinheiro, mais você vai estar fazendo devoto a esse, porque você acha que vai poder comprar as pessoas, né? Você pode até conseguir alguma coisa, né? E pode até ter uma harmonia falsa, lembra? Tem isso também, não é engraçado? Uma harmonia falsa, por exemplo, você me dê um carro e eu te dou outra coisa que você quer. Ou seja, você faz uma troca, né? Você compra e se permite ser comprado, entendeu? Por causa dessa situação. Então não vai ter relacionamento. Mas, porém, no fim da situação, você vai entender que você continua em crise porque você não tem consciência. Você não é ato consciente, você não tem conhecimento naquilo que você quer e naquilo que você está fazendo. Porque, para começar, quando você envolve mais de duas pessoas dentro de um relacionamento, por exemplo, que seja física e que seja oposta, ela vai te trazer um problema, porque, por exemplo, as duas vão brigar por causa disso aqui, porque quanto mais vocês tiverem, mais vocês quiserem. A sua mente vai movimentar essas coisas todas, ela vai ficar sustentável por isso. Tudo em palavra do corpo, você vai fazer na expressão visual, você vai cair na expressão visual. Aqui você vai gerar tudo que é dinheiro, você vai se sacrificar por essa situação, e uma coisa que vai te
provocar muitos prejuízos social. A princípio você vai entender emotivamente, fisicamente, você vai entender que você está indo bem, mas lá no final do dia você vai fazer uma reflexão, você sempre vai entender que ainda está faltando algo, está faltando algo. Ou seja, você não tem o ato consciente do corpo comum e nem do poder de Deus, você vai estar em crise emocional. Sempre você vai estar em crise emocional. Essa crise, ela vai te deixar muito deprimido, muito oprimido. E, além de você não souber tratar uma pessoa, eles também não vão saber tratar. Porque quando você relaciona a palavra do corpo na expressão visual, ela vai te demonstrar que você é uma pessoa mal educada. Ela vai te colocar isso, que você não tem respeito com as pessoas. Ela vai te castigar, ela vai te humilhar. Você vai humilhar as pessoas e elas vão te humilhar. E dessa forma que vai acontecer se você relacionar a palavra do corpo em intenção, né? Você vai encarnar vários espíritos, você vai criar várias situações ideológicas, né? Para você encher o outro, os seus opostos, os outros corpos. Ele vai encher, né? O outro corpo cheio de seta. Às vezes você vê uma pessoa possessa, oprimida. É por isso, irmão, você automaticamente você usa isso aqui, ó, para jogar seta dentro do corpo da pessoa espiritual. E ela já está fraca, não tem nada, então você vai enchendo ali, ela vai enchendo de coisas, pensamentos negativos. Você vai sobrecarregar ela, né? Se ela for forte, ela vai ficar mais forte ainda. Mas, porém, se ela for um corpo fraco, né? Que ela tá, não o corpo, mas a consciência fraca, que não está preparada para enfrentar o antissocialismo, então você vai detonar com essa pessoa, você vai destruir ela e vai se destruir também. Não pense que você fazendo essa situação, você vai sair impune, que não vai. Porque quando você faz alguma coisa, confessa alguma coisa, você está demonstrando que você está no mais fundo do poço, entendeu? Deus, de quando existe várias situações que geram um escândalo, que existe ato consciente, né? Nós vamos falar sobre isso mais para frente, sobre uma ideia sobre a bomba nuclear. A bomba nuclear não é nada menos do que uma ação antissocial para conscientizar as pessoas. Ela tem consciência, ela está mantendo, manda uma mensagem dentro de uma suposta realidade, mas não é realidade. Ela vai se transformar em ato consciente do poder de Deus e ato consciente de um corpo comum. Eles vão se juntar e vão provocar aqui no espírito da pessoa 70 vezes 7. Para quando ela voltar para cá, ela sentir a crise e dessa forma ela pode até expulsar esse espírito ruim que está dentro dela, procurando um lugar para se esconder, né? Para fugir da Guerra Fria. Muita gente encontra recursos. Tem muitas pessoas sábias que podem ajudar. Eles encontram recursos no meio da sociedade. Eles mudam de vida, eles mudam de comportamento social, eles mudam de postura social. Não estou falando que eles vão mudar a sua vida, porque isso é o único, irmão. Deus vai destruir a criação do corpo, né? O sacrifício do corpo vivo, o satanismo, a mentira, a falsidade, tudo aquilo que o corpo criou, Deus vai destruir tudo. Mas, porém, a origem das pessoas Ele vai preservar, porque Deus é perfeito, Deus não comete erro. Eu sou santo, vocês é santos, todos são santos, vocês não estão pecado, porque vocês são criados na glória de Deus e por um motivo ou outro vocês estão desligado da glória de Deus, daquilo que vocês foram criados. Vocês não são pecadores, mas são praticantes do pecado. Você é praticante do pecado, vocês
confessa os jesuítas, né, todos que são jesuítas, que são Jesus, confessam o sacrifício do corpo vivo, eles são sim praticantes do pecado, embora o corpo dele vai representar uma santidade, uma originalidade. Esse cara aqui que parece como morto, esse espírito que parece como morto, ele pode ou não levar coisas boas e coisas ruins para dentro do seu corpo. Ele pode relacionar em uma situação onde que você onde você está fazendo uma ação social, você pode manter essa situação parado aqui, usando só a palavra. Então aqui você vai se dividir dentro dessa situação, mas porém você tem que ter ato consciente do corpo. O ato consciente do corpo, você tem que entender que as pessoas, elas são carnais, elas vão sentir dor se você ofendê-la, elas vão sentir dor se você machucá-la, elas vão sentir, ela vai ter sentido, ela não é morto, ela vai demonstrar vida. Se ela vai demonstrar vida, uma sensibilidade incrível que deve ser usado com o ato consciente de um corpo comum, né? De uma certa forma, você tem que trabalhar isso com sabedoria, porque de repente o que você for relacionar diretamente corpo a corpo pode comprometer a integridade física das pessoas, então você vai comprometer a sua também, certo? Porque aquilo que você não quer para você, você não deve para o outro também, não deve dar para o outro também, ok? E é dessa forma que funciona, ok? E Deus faz as coisas tudo perfeito. E através do conhecimento, Deus vai restaurar uma aliança com todos os corpos de Cristo, ok? Vocês interessam ou não, Deus vai fazer proposta de paz, porém a paz vai depender de cada um de nós. E cada um de nós temos que nos responsabilizar pela nossa ação, pelos nossos comportamentos social, né? E dessa forma a gente vai seguindo em frente, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.